É, meus amigos, nada como um dia após o outro. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Você tá feliz? Você tá contente? Hoje nós vamos falar a respeito dessa bomba aí, né, que surgiu com relação a exclusividades da Microsoft, ou como alguns gostavam de chamar quando era do lado da Sony, contratos de exclusão, que foram descobertos. Pois é, rapaz. E pensar que pintaram a Sony de malvada, né, por fazer acordos com third parties, dizendo que a Microsoft não faz isso, né? Não, isso aí ficou no tempo do 360. A Microsoft mudou suas políticas, agora ela é boazinha. E a gente descobre que a coisa não é bem assim, né? A gente vai falar a respeito desse assunto e também vamos falar a respeito dos jogos da Plus de julho. Meus amigos, o que é isso que a Sony fez, hein? Bom, vamos lá então, galera, pro primeiro tópico, que é essa bomba aí, então. Ontem nós tivemos, então, que acho que é o quarto dia de audiência lá na corte americana do caso da Microsoft versus o FTC. Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, esse caso aí, se eu não me engano, são 5 dias de audiências que tem, né? Acho que hoje, inclusive, é o último dia. Então as notícias de hoje, se tiver uma coisa relevante, eu vou falar pra vocês amanhã. E antes que venha aquele caralho, mas você só está falando desse assunto. Não, eu tô trazendo notícias relevantes aqui do mercado de games pra vocês. E junto com isso também tô trazendo as atualizações do PlayStation. Por isso que na segunda parte do vídeo a gente vai falar dos jogos da Plus de julho. Bom, galera, o que acontece? No dia de ontem foram ouvidos o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, ou seja, o cara tá acima do Phil Spencer. E nós ouvimos também o Bob Kotick. Mas nessas audiências existem vários documentos solicitados das empresas pelo tribunal, né, pelo juízo. E esses documentos que as empresas fornecem, eles muitas vezes são censurados, eles são disponibilizados única e exclusivamente para visualização do juiz ali no processo, e muitos deles ficam sem acesso para o público. Só que o que aconteceu? Documentos da Sony não foram muito bem redigidos, né, ou seja, não tiveram uma censura ali muito bem feita na hora ali da amostragem dos arquivos, e aí não teve jeito, né? Os jornalistas tiraram print, os caras, né, já tinham salvo tudo aquilo ali, fizeram matéria, e que eu particularmente considero dados até bobos de não serem mostrados. Por exemplo, falou quanto que custou pra fazer o Horizon Forbidden West, quanto que custou pra fazer o The Last 2, foi lá na casa acima de 200 milhões o negócio, com uma equipe de 300 funcionários, coisas do tipo. E eu não entendi, né, por que a Sony quis censurar essa informação. Mas enfim, acabou vazando porque a marcação ali tava fraquinha, dava pra ver os números por detrás da tarja preta. E aí, galera, o que acontece? Uma informação que foi vazada também desses documentos, que posteriormente foram retirados do ar, né? Então até por isso que a gente não tá achando aí na internet com facilidade uma print, né, desses documentos. Mas dentre as várias informações mostradas, veio uma informação de que a Sony não exige exclusividade de assinatura dos jogos incluídos na Plus, ou seja, normalmente ela não trabalha com esse tipo de exclusividade. Porém, foi confirmado que a Microsoft, no geral, exige, tá, que títulos do Game Pass que são lançados Day One não sejam disponibilizados em serviços de assinaturas concorrentes. Ou seja, sabe aqueles jogos Day One que saem no Game Pass pelos third parties? Por exemplo, sabe o Stalker 2 que vai sair daqui a um bom tempo no serviço do Game Pass? Pois é, aqui a Microsoft fez um contrato não só de exclusividade no serviço, como também de lançamento, né? Ou seja, o game só vai sair para o Xbox, quer seja Day One, quer seja só pro console. Outro game também é o Ark 2, que é um multiplataforma, a franquia já estabelecida como multiplataforma, a Microsoft foi lá e pegou para ela, né, mesmo que seja temporariamente, ou seja, outra hipocrisia. Não dá nem pra falar que é só os passapanos de Xbox que é hipócrita, né, que a empresa também tá sendo, teve, acho que, se eu não me engano, o Warhammer, né, e até o próprio Score, né, são só alguns exemplos dessa geração que dá pra citar aqui pra vocês nesse caso. Então, isso é um ponto de vista muito interessante de ser analisado, porque, primeiro, né, não é nenhuma crítica, afinal, o próprio Jim Ryan, no dia de ontem, falou claramente que ele não vê as exclusividades desses jogos, como, por exemplo, os da Microsoft. Ela pegou ali o caso do Starfield, o Redfall, que iam sair para PlayStation, depois tornou exclusivo.
o próprio Jim Ryan falou, olha, não tenho nada contra isso, não vejo como anticompetitivo. Pelo menos aí o cara foi coerente, porque ele sabe que ele tem exclusividades, e aí ele vê a Microsoft tendo as exclusividades ali por parte dela, e fala, olha, eu não tô vendo isso aí como anticompetitivo, ponto final. Já a Microsoft não, ela ficou chorando sim, né, lá na corte, se eu não me engano, no dia que o Phil Spencer foi, falando das exclusividades que a Sony faz, mencionou até o Final Fantasy XVI, mas é mais caro pra gente conseguir fazer igual no Xbox, como se a culpa fosse da Sony, né? Inclusive, se você não viu, eu gravei um vídeo desse dia, da audiência com o Phil Spencer, onde eu destrinchei todos os argumentos que foram ali mostrados e os rebati aqui no canal para vocês assistirem. O pessoal falou que foi o melhor vídeo que eu já fiz no canal nos últimos anos, então não sei, né? Avalie você, vou deixar aí na descrição se você quiser conferir. Só que assim, também não vou tirar totalmente, né, do lado da galera que é passar pano do Xbox, porque o que mais se ouviu nos últimos meses, meu Deus do céu, mas olha, a Sony paga para tirar os jogos do Xbox, não lance nenhuma outra plataforma, só no Xbox. Mas, meu amigo, não é que ela tá pagando só exclusivamente pro Xbox, é porque para ela não tem por que pagar para não sair em outros lugares. Concorrente dela, né, de fato, é o Xbox, que o Nintendo Switch até seria também se ele fosse um console que tivesse abrangência nos multiplataformas, mas a Nintendo não vai competir com nada disso. No Nintendo Switch só consegue vender os jogos dela, ponto e acabou. Não tem jogo de Nintendo para outra plataforma, então realmente não tem como ela ser um concorrente de fato como o Xbox pode ser. Só que agora a choradeira acabou, né? Agora acabou a palhaçada, acabou a graça. Não tem mais como falar que a Sony é malvadona, porque está comprovado que a Microsoft faz igual. E para você que também é passador de pano, né? Porque com certeza vai vir aquele argumento totalmente previsível. Mas a Sony paga para jogos nunca saírem no Xbox. A Microsoft é tudo temporário. É mesmo. Fala pra mim um jogo third party até agora da geração do PlayStation 5 e não saiu pro Xbox também. E me diz o motivo pelo qual isso não aconteceu. Porque caso vocês não saibam, a maioria desses contratos que são feitos da Sony com third parties também são temporários. Eles também já saíram no Xbox ou vão sair no Xbox. Quais são as exceções nesses casos? Cara, vamos dar um exemplo aqui de um jogo multiplataforma, porém não tá no Xbox. Olha o Death Stranding. A Kojima Productions não é da Sony. Mas por que então que não sai pro Xbox se o negócio foi feito por um estúdio third party? Porque a Sony é detentora, presta atenção, ela é publisher do game. Death Stranding pertence a ela. Ou seja, pagou um estúdio third party para fazer para ela e mesmo assim ela não conseguiu manter a exclusividade 100%, porque saiu pro PC. Até no Game Pass do PC o Death Stranding saiu. Então esse é um exemplo de que geralmente quando a exclusividade é mais prolongada ou não sai somente mesmo para o console do Xbox, alguma coisa do tipo está envolvido. E não é só a Sony que manda nesse caso. O próprio estúdio muitas vezes avalia se compensa para ele lançar o game no Xbox ou não. E muitas vezes é que a verdade é que não vale a pena. E não adianta falar que é mentira, que é exagero, porque Street Fighter 6 tá aí pra mostrar que é verdade. O jogo flopou totalmente no Xbox, depois os caras passarem aí anos, e quando eu falo anos, galera, é muito tempo, quase uma década, tá? Chorando por causa daquela exclusividade do Street Fighter V que ficou só no PlayStation 4. Aí quando sai o jogo pro Xbox, o que os caras fazem? Não compra, não joga. Depois reclama, né, que o estúdio não quer lançar com o Xbox, não quer fazer parceria com a Microsoft, reclama que é mais caro por Xbox fazer essas parcerias, e realmente paciência, é mesmo, e a culpa não é da Sony, a culpa é de vocês e da Microsoft, principalmente da Microsoft. Porque se quisesse mesmo, tinha investido muito mais já desde o começo desses anos todos. Decidiram começar a comprar os estúdios, né, para começar a impedir que esses acordos acontecessem, mas tá aí. Na maioria dos casos, ainda assim, vai ter que abrir mão da exclusividade dos grandes jogos, porque se não tiver o PlayStation envolvido no meio, o projeto não se paga, porque vocês no Xbox não compram o game. Ponto final. Vai ver esse último Final Fantasy que saiu aí, por exemplo, tá exclusivo no PlayStation, tem nenhuma outra plataforma. O negócio vendeu mais de 3 milhões de unidades. Primeira semana ou primeiro dia, não sei aí, né, exatamente como que tá a conta da coisa, mas cara, 3 milhões de unidades num jogo third party desse, que na maioria dos seus títulos aí né, multiplataforma, até onde a gente sabe, outros títulos antecessores foram lançados multiplataformas, 3 milhões só em uma plataforma sendo vendido. Isso aqui é um sucesso absoluto. E agora vai lá, pergunta pra Square Enix se ela tá achando ruim as vendas do jogo dela no PlayStation. Não tá, porque a galera do PlayStation
compra, ponto final. E agora a gente vai aqui então para a última notícia, né? E galera, essa notícia aqui, olha, vou falar para vocês, viu? Cada dia que tá passando aí é um soco na boca da Microsoft, né? A gente viu aqui o anúncio dos jogos, né, da Plus de julho, e meus amigos, que anúncio foi esse? E eu não tô nem falando da questão do game ser bom ou não, eu tô falando da questão do peso e por causa do nome que tá sendo colocado, que tem a ver também com o testemunho do Bob Kotick, que é o presidente ali da Activision Blizzard, né, enfim. No dia de ontem, o Bob Kotick disse claramente ali no tribunal que a Activision não vê serviços de assinatura de jogos, ou seja, de aluguel de jogos, como algo benéfico. E eles alegam já terem testemunhado empresas lá de Los Angeles que moveram seu conteúdo para serviços de streaming por assinatura e os resultados foram prejudicados, né? Então ela vê da mesma forma os jogos dela, ela não considera lançar jogos dela própria, como por exemplo Call of Duty, em serviços. Inclusive parece que ela nem gosta também de deixar esse tipo de jogo disponível em serviços, mesmo os mais antigos, né? Ou seja, o jogo já lançou já há bastante tempo, e aí ao invés de ela botar ali no serviço, ela tem essa política, ela não gosta. E aí você pensa o quê? Bom, beleza, então quer dizer que a Activision, mesmo se fosse adquirida pela Microsoft, ia ter problema nesse aspecto, porque os caras não iam querer lançar o jogo no Game Pass. Mas aí é uma suposição, né? Agora voltando aqui para os tempos atuais, olha só o que aconteceu. No mesmo dia que o cara fala isso, a Sony revela a Plus de julho com o quê? Call of Duty Cold War para os assinantes da Plus Essential. Lembrando que a Plus Essential não é um serviço essencialmente de aluguel de jogos. Os jogos, na verdade, eles são considerados um brinde nesse serviço, embora sejam cobrados mesmo, como se fosse, né, um serviço focado para o aluguel deles mesmos. Então é diferente da Extra e da Premium ou Deluxe, que são de fato serviços focados para o aluguel de jogos em si. Talvez isso caia dentro do que a gente chamaria de exceção nesse caso, mas uma coisa chama atenção, esse Call of Duty aqui, ele foi lançado, né, já para nova geração de consoles, embora ele seja cross-gen, e é um título que, até onde eu me recordo aqui de cabeça, nunca esteve no Game Pass em nenhum serviço do Xbox. Então olha só que coisa tenebrosa, a Microsoft tá lá se matando para adquirir a Activision e os caras não conseguem pegar nenhum codezinho para meter no serviço deles. E lembrando que os jogos que ela menciona aqui podem ser jogados tanto na versão de PlayStation 4 quanto na versão de PlayStation 5, ou seja, só no PlayStation você tem essa possibilidade de escolher a plataforma cross-gen que você quer jogar. Já no Xbox você é obrigado a jogar sempre a última versão. E pronto, né? E lembrando que a Sony, por, vamos dizer assim, contrato com o usuário, ela promete 2 jogos, mas ela sempre traz de 3 a 4 jogos aí pra galera poder se divertir. Então essa é uma observação muito válida de ser lembrado. E atualmente não existe serviço que bata de frente com essa categoria aqui que a Sony traz. Então e aí, o que você achou dessas novidades todas? Deixa aí nos comentários o que você acha e não se esqueça, é óbvio, de deixar o like no vídeo, né? De novo, você esqueceu, cara? Você tem memória curta? Você tem problema, mano? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, abraço pra vocês e tchau, tchau!